Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a peste negra. A peste negra foi uma doença que quase exterminou a humanidade no século XVI, entre os anos de 1347 a 1351. A peste negra é uma doença causada por um bacilo chamado Yersinia pestis. Esse nome Yersinia se refere ao descobridor desse bacilo chamado Alexandre Yersin. Então esse cara foi quem descobriu esse bacilo. Então diz a história que a peste ela já existia antes, lá no século XVI, por volta dos anos de 1541, no Império Bizantino, nas cidades portuárias do mar Mediterrâneo. Ela recebeu esse nome por conta de quando a pessoa estava doente, a pele ficava granguenada, a pele ficava toda preta, por isso o nome de peste negra. Mas antes, ela já tinha recebido o nome de peste justiniana. Por qual motivo? O Justiniano era o imperador da época e ele contraiu a doença. Embora não tenha morrido, ele passou um tempo com a doença, foi curado, mas ele deu esse nome então. Então depois ela recebeu outros nomes, como a própria peste negra, a peste bubônica, a grande peste, simplesmente peste. Então isso tudo por conta dos sintomas que ela apresentava na época, né? Então disse que pessoas que vieram da China em navios, com esses navios contendo muitos ratos, esses ratos contaminados, as pulgas contidas nele foram também contaminadas e passaram então para as pessoas que ao chegar ao porto foi transmitindo, e aí a zona portuária ficou toda contaminada a ponto de chegar a um determinado tempo que fecharam os portos, ou seja, os navios não podiam encostar porque todas as pessoas de dentro do navio. E uma coisa importante, as pessoas que chegavam no navio, 90% delas eram contaminadas, já continham a doença. E aí quando chegou no porto, ela se espalhou de uma maneira tal, porque aquelas condições na época, né, as condições de sanitárias na época não eram assim propícias, e era comum passar assim de uma pessoa para outra. Os sintomas principais apresentados pela febre pela peste negra, era febre, cefaleia, fadiga, enjoo, vômito, convulsões, eliminação de sangue e pus pelos bubões, que são caroços que apareciam principalmente na virilha e nas axilas. A peste ela se classifica de três maneiras. A chamada peste pneumônica, que é aquela que ataca o sistema respiratório e é a única que transmite de uma pessoa para outra. A peste septicêmica, que é aquela que afeta a circulação sanguínea, e a peste bubônica, que afeta o sistema linfático, e é a primeira, né, que começam a aparecer as infecções, os bubões começam a aparecer, que são os caroços, tanto nas axilas quanto na virilha, como eu falei agora há pouco, tá? Então, não é à toa que nós nordestinos, de vez em quando, chamamos o nome, né? Filho da bubônica, lembrem? Filho da peste. Então, exatamente vem dessa época aí, por conta que era uma doença que era incurável na época. Para vocês terem ideia, como eu disse há pouco, a peste chegou a matar entre 75 a 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. A pandemia ela chegou a quase exterminar a humanidade. Para vocês terem ideia, para recuperar a mesma quantidade de pessoas que tinham o mundo antes da época, a humanidade levou 200 anos. 200 anos para recuperar a mesma quantidade de pessoas existentes antes da peste. E alguns hábitos contribuíam para que essa doença se transmitisse assim rapidamente e se espalhasse rápido, como por exemplo o hábito de não escovar os dentes, não lavar as mãos, não tomar banho, não trocar de roupa, os sistemas sanitários não existia, tratamento de esgoto também, lógico, né? Então as condições de vida das pessoas da época eram sim muito precárias e isso contribuiu para que
a peste rapidamente virasse uma pandemia, que é quando uma doença se espalha por vários países ao mesmo tempo. Então isso se chama de pandemia. E os médicos da época, eles usavam roupas especiais para tratar essas pessoas, como botas, calça de couro, casacos compridos, luvas, toucas, capa sobretudo de couro, máscara e chapéu. O detalhe engraçado é que as máscaras, elas continham um bico que era por onde os médicos, que eram chamados de o médico da morte, olha lá. Então os médicos, eles usavam todo esse apretexto, né? E a máscara tinha esse bico comprido onde eles colocavam diversas ervas cheirosas, né? Diversas, com aromas diferentes, para que essas ervas mudassem o cheiro da pessoa doente e, consequentemente, o vírus não contaminar os próprios médicos. Então aquele bico era usado para encher de folhas, né? Encher de folhas. Claro que tinha buraquinho, né? Para quando o cheiro chegasse no nariz do médico já está totalmente filtrado e o cheiro também contribuía, né? Alguns tratamentos eram usados por ele na época, como derramamento de sangue em fervura, que é derramar o sangue e aquecer, queima de ervas aromáticas, banho de água de rosas com vinagre. Então tudo isso se imaginava que curava a peste na época. Só depois disso, depois de muitos anos, foi que os governantes começaram então a dizer, olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer também junto. Então começou livrar as pessoas de cheiro ruim, implantar algumas políticas de esgoto, implantar política de sepultamento, implantar política de recolhimento do lixo. Então só depois, lembra do Justiniano, era imperador e ele foi contaminado. Então, algumas tentativas também era colocada para a sobrevivência, né? As pessoas começaram então a manter roupas limpas e aromatizadas com hortelã, ficar em alerta e qualquer sinal de pessoa doente, o pessoal saía em disparada, fugia. Começaram a fazer então mutirões para fazer as limpezas das regiões para evitar assim os ratos, a propagação das pulgas, queimar os cadáveres que morriam da doença. E também usar hortelã para espantar as pulgas. Eliminar os animais domésticos, né, os animais que podiam conter pulgas, isolar os navios no porto. Os navios não eram todos os navios que chegavam no porto e atracavam. Começava a queimar as roupas, a casa e tudo que podia estar contaminado, porque era algo de extraordinário que acontecia. As pessoas contaminadas, geralmente a taxa de mortalidade era 90%. E banhos com água mais quente possível, distanciamento de no mínimo 6 metros. Isso fazia com que as pessoas imaginassem que isso tudo era maneira de tentar sobreviver à doença. Fazer fogueira e ficar bem próximo possível, fechar escolas, comércio, evitar sair de casa, permanecer isolados no mínimo 6 meses após o fim do surto. Então tudo isso foram iniciativas que foram colocadas pelas pessoas na época da pandemia da peste. Quem o descobridor foi esse rapaz aí, do bacilo da peste, foi o Alexandre Yersin, e por isso que recebeu então o bacilo Yersinia Peste, ou seja, a peste de Alexandre, né? A morte de Alexandre. Então esse cara, quando chegou, quando voltou à terra dele, ele se encontrou então com mais 2 amigos que criaram então o soro e a vacina contra a peste, o Albert Calmet e Emily Rousseau. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é como está escrito, né? Então essa foi a aula sobre a peste, um resumo, né, da aula sobre a peste. Todo o material já foi mandado para vocês, do Laboratório de Aprendizagem de Desenvolvimento de Ideias Inovadoras, com responsabilidade dos professores Abdias Clésio da Silva, Antônio Bispo Atiliano João de Deus e Denis Carlos Garcia de Oliveira. Esperamos ter ajudado e que Deus continue nos abençoando.